Olá, pessoal, sejam bem-vindos a mais uma edição do nosso podcast do lado de cá, direto aqui do Estúdio Hall, na sede do Sind Bancários, na Rua da Ladeira, no centrão de Porto Alegre, bem pertinho aqui da Praça dos Três Poderes, onde as coisas fervem e realmente acontecem. Aqui está o nosso Sind Bancários. Aqui ao meu lado, como sempre, Juremir Machado da Silva. Hoje a gente está recebendo também o Sérgio Hoff, nosso diretor de comunicação do Sind Bancários, que hoje está aqui também no programa, porque temos um convidado, Juremir, que está debutando na cidade, digamos assim. Não só no programa, mas também na cidade. César Calejon, jornalista e escritor. Seja muito bem-vindo aqui, César. Ô, Nando, eu que te agradeço. Obrigado, Jeremir, Sergião. Prazer estar com vocês. É isso aí, primeira vez em Porto Alegre, conhecendo a cidade. Obrigado, gente, por me receber no programa. Quero ver o Nando resolver pronunciar esses dois sobrenomes corretamente. Dos autores do livro, do César e do André. Vai lá, pronuncia os dois aí, mas não pode errar. César Calejon e André Roncaglia. É isso aí. Não seria César Calejon e André Roncaglia? O Calejon... Escreve em fonético para ele, fica mais fácil. Roncaglia. Em princípio, né? Isso aí dá um Baita LH, cara. né? Eu falo André Roncaglia também. Eu pronuncio que nem você, Nando. Baita cara. O André, não sei se vocês conhecem ele. Ele é um cara que participa muito do debate público. Sim. Aí. O cara é um gênio, cara. Genial, assim, absolutamente... competente, um cara que está na direção executiva do Grupo Brasil hoje lá no FMI. Então, assim, um cara, um monstro. A cabeça dele é gigante, é uma honra poder escrever esse trabalho aí com ele. E esse livro tu tá lançando agora, esse ano? É. Fala um pouco dele, César. Como é que é a construção dele? Como é que foi isso aí? Uhum. Cara, primeiro, obrigado, Nando, pela oportunidade de falar desse trabalho. A gente lançou esse material faz uns 3, 4 meses, acho, se eu não me engano, de cabeça assim. E a ideia era olhar para as estruturas de como é que o Brasil... Por que o Brasil é um dos países mais desiguais e, consequentemente, mais violentos do mundo? E aí eu comecei a refletir com o André, bom, como é que a gente pode abordar esse trabalho, o que a gente traz, o que seria pertinente, o que não seria. E aí a gente chegou à conclusão de que existem 3 dimensões fundamentais quando a gente quer tratar desse tema. A concentração do poder midiático, a concentração do poder político e a concentração do poder econômico. A gente dividiu o livro nessas 3 partes e a partir daí foram organizados capítulos dentro de cada uma dessas partes, discorrendo acerca da concentração do poder, que, se a gente for pegar isso, vem desde as capitanias hereditárias. Há 300, 400 anos existe um projeto de nação que organiza o Brasil da forma como ele está constituído. Claro, isso aí são 360 páginas, estou tentando fazer uma hipersíntese do que a gente apresenta aí. Graças ao Cristiano Bastos, que é assessor de imprensa da editora Record, do Grupo Record no Rio Grande do Sul, e que foi meu aluno, isso é mais importante, foi meu aluno. Provavelmente esteja na editora por ter sido teu aluno. Isso eu não sei. Acho que se ele dissesse isso, de repente os caras não contratam. Mas, graças a ele, eu recebi o livro há uma semana, já li metade. É legal o livro e é um pau puro, né? Obrigado, Juliano. Não escapa a ninguém, né? Todo esse sistema aí, clientelista, patriarcal, racista, etc., é desmontado. Cara, muito, muito bom ter um retorno desse de alguém como você, porque a ideia era exatamente essa. Eu geralmente digo isso para as pessoas. Quando a gente trabalha a sociologia, eu tenho mestrado em mudança social e participação política. Quando você trabalha a sociologia no nível sério, Nando, você vai incomodar alguém. Porque você vai ter que tocar nas feridas, você vai ter que tocar nas estruturas que constituem o poder instituído. Né? Então, existem níveis e níveis do que você pode trabalhar em termos de sociologia. Você pode trabalhar um nível mais cosmético, você pode trabalhar um nível pseudo-transformador, diríamos assim, ou você pode efetivamente olhar para a forma como a tua sociedade está constituída e tentar fazer o escrutínio desse mecanismo. A questão aí é que você vai pagar um preço caro. Você vai fechar portas, você vai enfrentar todo um tipo de resistência de gente que não quer que aquilo avance. Então, me anima muito, Jeremir. Obrigado por esse teu retorno, porque esse é o objetivo principal do que a gente fez. Na condição de jornalista, fecha portas, patrocinadores interferem. Olha, se o Calejão estiver lá, nossa marca, de repente, não tá, então funciona muito assim. Muito Agora, assim. Quem conhece mesmo o trabalho do César aqui é o Sérgio. A gente já conversou bastante aí
pelas redes sociais, batemos bastante papo aí. E, cara, é um. Também. Ah, viu também no Galãs Face? Pois é. É que, na verdade, eu fui o primeiro substituto da Galãs Face, o primeiro cobre turno lá, né? Como é que o Helder gosta de falar? A Ana Furtado da Galãs Face. O primeiro foi eu, depois veio o Calejon. Não, foi uma brincadeira Ana divertida. Furtado. Foi lá que me inspirou me inspirou a fazer o meu canal depois, né? A certo. partir dali, função do isolamento social, pandemia, tudo mais, acabamos entrando por esse caminho, né? E me trouxe hoje aqui, né, de fazer esse trabalho agora aqui de comunicação dentro do sindicato, né? E falava sobre as portas que se fecham, né, e tudo mais, quando a gente entra para abordar alguns assuntos e cutucar algumas feridas, e é justamente por isso que é tão importante investimento no nosso campo, quando é possível, quando a gente tem condições de investir pesado nesse espaço, investir em comunicação, ter um estúdio, ter, enfim, pessoas que possam estar comprometidas a fazer uma construção de contranarrativa, tudo mais, e o César é a expressão desse trabalho de comunicação popular hoje. Obrigado, né? Em tudo que é lugar aí que tá na internet. O cara é um arroz de festa de live aí, a gente vê em tudo que é lugar. Roda o Uber da... Tem live ele tá lá. 7 da manhã ligam o ICL, tá lá o Calejon. 3 da tarde, quando vê, tá lá de novo, porque o Helder meteu atestado, o Bez meteu atestado no canal, e assim vai indo, né? Cara, e é isso, nós temos que estar presente, estar ocupando os espaços, estar nos lugares, fazer o debate, travar o debate que precisa ser travado, e que ninguém mais tem coragem ou cara de travar, ou mesmo interesse. E nós temos. Então é isso que tem que ser feito. César, eu queria que tu comentasses o seguinte, o tipo de assunto que cabe no teu livro e tenho impressão de que vocês andam comentando, eu é que não tenho assistido. Durante foi no mês de dezembro, né, que o dólar disparou, o pessoal aí, os experts neoliberais em economia, ficaram o tempo inteiro dizendo o seguinte, o dólar está subindo porque as contas do governo são muito ruins. Pois é, agora o dólar não para de cair e as contas do governo continuam as mesmas. O que mudou? O pessoal está reconhecendo, esse pessoal aí que errou 95% das previsões sobre a economia no ano passado, eles estão reconhecendo. Como é que vocês estão abordando esse assunto? Cara, você sabe, Jeremir, que eu acho que eles não erraram 95%, porque quando você erra deliberadamente, Exato, com um objetivo determinado, não é um erro, né? Um erro é quando você faz uma análise e ela se demonstra equivocada. Quando você tem um projeto de domínio e você avança esse projeto através de determinada agenda, não dá para dizer que isso é um erro. Você tem um objetivo. Né? Você está se organizando de uma determinada forma porque você quer avançar uma certa agenda. O que eu vejo esses economistas e toda a imprensa hegemônica do país fazer é isso. Não é que eles erram. Eles determinam o que é uma agenda e o que interessa, sobretudo, para o grande capital, para as pessoas que comandam o país. Então, veja, você colocou muito bem. Em dezembro, eu conversei com uma série... Não sou economista, mas o André é, e eu tenho Tu é jornalista, eu sou aqui jornalista. no livro, a parceria entre um jornalista e um economista. É isso aí. E eu tenho o meu mestrado é em mudança social e participação política, daí o viés em sociologia que eu salientei aqui para vocês. Cara, tem uma série de fatores. Em dezembro tem saída de dólar do mercado nacional, tem uma série de coisas. Então, segundo os economistas, que eu conversei muito com o próprio Roncalho sobre esse tema e tal, me disseram, olha, é multifatorial essa questão. Mas seguramente existe o ímpeto de explorar um determinado contexto de ocasião para enfraquecer o governo, para te dizer que, olha, o que está acontecendo aqui é que o governo é incapaz de gerir as contas públicas, existe uma crise de déficit e tudo isso, então, para reforçar a necessidade de austeridade fiscal. Muito bem, o que acontece aí, cara, é que se a gente pegar a forma como a mídia hegemônica está constituída, não existe um único veículo que não responda de forma imediata, sobretudo aos interesses das instituições financeiras. Nesse livro, eu conto uma história, Nando, que eu não pude citar nomes. Porque eles acabariam com a minha vida, literalmente. Aí não é questão de ter coragem, disposição para brigar, não. Os caras vão acabar com a tua vida. É de ter bom senso. Literalmente. E gostar da própria vida. Você vai ser perseguido de uma forma que inviabiliza o próprio projeto. Então, digamos que eu contei o milagre sem dar nome ao santo nessa ocasião específica, porque a coisa teve que seguir esse caminho. E eu vou contar aqui para vocês de novo, sem dar o nome. Depois as pessoas podem pesquisar isso, se quiser colocar em perspectiva de uma forma mais adequada. Eu tenho um amigo
que tem décadas de jornalismo na economia. É um dos caras mais experientes em jornalismo econômico no país. E esse cara estava pesquisando uma instituição financeira que queria comprar a operação do Goldman Sachs no Brasil. E ele começou a achar uma série de coisas, de ilegalidades, de problema com COAF, esse tipo de coisa. Ele foi procurado pelo emissário de uma pessoa muito poderosa, dizendo, olha, Nando, não mexe com isso não, porque quando você quer? Você tem aqui o sindicato, resolver assim, te assina um cheque em branco aí, você me diz quando você quer e tal. E esse meu amigo falou, não, resolva a sua questão com a AF, eu não tenho nada, a minha questão não é pessoal com você, você resolva, você tem que resolver, acabou, eu noticio o que eu tenho que noticiar e tá feito. Muito bem, o que a pessoa fez em seguida, insistiu por outros caminhos, não deu certo, essa pessoa comprou, só para você entender o nível de coisa que eu tô te falando e como é complicado fazer sociologia num nível sério. Ela comprou o braço digital, Juremir, do maior veículo de comunicação do país. Comprou o braço. Deu 300 milhões de reais e comprou o braço digital do maior veículo de comunicação do país. Pediu a cabeça desse meu amigo, o grupo naturalmente entregou, e hoje eles não têm que... Juremir, cara, eu não gostei dessa pauta, não tem que fazer isso, porque o veículo é deles. Não é que eles precisam pedir aprovação de absolutamente nada. O veículo pertence a esse banqueiro. Isso me fez pensar na história que eu li hoje, impressionante, que o Elon Musk vai comprar a rede americana ABC. É por aí. Vai comprar a ABC, que é uma rede considerada mais à esquerda, comparando, por exemplo, com a outra lá, que é de extrema-direita. Ele vai comprar e botar como presidente, como diretor da rede, um cara de extrema-direita. Faz Porque sentido. ele quer combater o movimento woke. Faz sentido na cabeça dele e na cabeça do interesse econômico dele, até porque se for analisar a própria compra do Twitter à época, era simplesmente isso. O Twitter sempre foi um espaço democrático, um espaço em que tu conseguia buscar informação de todo tipo. Tinha porcaria? Tinha algum nível de moderação pelo menos. Tu conseguia minimamente filtrar as coisas. Hoje em dia, o Twitter, apesar de todos os percalços aqui no Brasil e toda aquela questão do Alexandre de Moraes, ainda assim é muito acessado, né, muito frequentado, mas hoje em dia tu precisa filtrar para encontrar alguma coisa que preste. A lógica se inverteu completamente. Antigamente a gente conseguia chegar lá e olhar assim, tá, qual é que é a pauta do dia se eu quiser roteirizar um vídeo? Né? Vou lá, vou no Trending Topics aqui, deixa eu ver o que tá acontecendo. Conseguia pegar uma notícia, conseguia pegar algum relato em tempo real, né, de alguma coisa que realmente importava pra ti. Hoje em dia, tu chega lá, tu desvia de uma suástica pra cá, tu sai dali de um pedófilo pra cá, sabe? Vai tentando manobrar a plataforma pra achar alguma coisa que importa. Esse negócio do Musk comprar a ABC é mais ou menos assim, fazer uma comparação esquisita, é como o Musk comprar o ICL e colocar o Alexandre Garcia no governo. Tô concorrendo num prêmio com ele. Ao lado do William Vac. Sabia? Eu tô concorrendo no prêmio com ele. É por isso que eu tô em Porto Alegre. Exato. Fala isso Nando. para nós. Tu estás em Porto Alegre para participar da entrega de um prêmio no qual tu estás concorrendo. Isso. Pode falar o nome do prêmio? Claro. Pode. É o IBEST e eu tô concorrendo na categoria... É um negócio assim, de influenciar, não vou lembrar, juro por Deus que eu não tô fazendo tipo, não lembro, tem tanta categoria, mas é numa dessas categorias de jornalista e de influenciador, não sei se é esse o nome da categoria, e influenciador. É influenciador. Isso. Eu recebi o release. Jornalista a respeito. influenciador. É influenciador. E aí tem 3 pessoas que entram na final via voto popular, que estamos eu, o Alexandre Garcia e o Kim Paim, que é um outro... Eu olhei agora a tela aqui. E que é um bolsonarista, assim... Tá bem acompanhado. Tá bem, Exato. Nossa. Os três na mesma mesa, né? Cara, cada não lado. sei, Nando, como é que vai ser. Porque veja, eu honestamente... muitas vezes eu tenho divergências com as pessoas. Então, por exemplo, no voto da academia, se eu não me engano, tem o Reinaldo Azevedo, tem Felipe Moura Brasil e tem mais alguém que eu não vou lembrar de cabeça. Tá? Assim, eu tenho as minhas divergências ideológicas, políticas e tal, por exemplo, com o Reinaldo. Principalmente na época
dos Petralhas, Sim. do livro dele e tal. Agora não, nem tanto. Agora a gente já fez diálogos e tal, e de 3, 4 horas em podcast. E agora, de fato, me parece que existe muito mais a convergência na forma como a gente sente a nossa realidade. Mas, por exemplo, existem pessoas que eu tenho divergências radicais e que eu consigo conversar. E que eu consigo, eventualmente, apertar a mão do cara e falar, ok, você é um liberal, você entende a tua realidade de uma maneira radicalmente distinta daquilo que eu sinto e aquilo que eu acho que no país no qual a gente vive e o que seria necessário para organizar um país menos desigual, menos violento e tal. Mas, ok, você não é um neofascista. Agora, quando a coisa vai pro lado do bolsonarismo, como esses caras, e você começa a defender um cara que faz Sig Heil durante a inauguração, durante a posse de um presidente estadunidense, você defende um presidente que utiliza arroba para falar de seres humanos, você um presidente que, enfim, tudo aquilo que vocês sabem que o Bolsonaro fez, que diz que preferiria o próprio filho morto se o filho dele fosse gay, e Mas, esse tipo de João, coisa. a gente, acho que todos nós sentíamos isso, que Aham. se tu conseguia debater com uma pessoa de diferentes ideias, o cara de direita, o conservador. Só que nós estamos falando de um outro nível É agora. isso. Nós chegamos a níveis de desumanidade, né? Nível assim. Não é nem extrema radical, sei lá, é uma coisa que foge do humano, né? Como tu estava dizendo, o cara sorrir, por exemplo, dar risadas do presidente, dos caras, imitar o cara sem ar na Sufocando, pandemia, sabe? É uma coisa assim que ultrapassa qualquer limite de ideologia, coisa assim. É uma coisa de pessoas ruins mesmo. Então ficou ruim agora o debate. Agora, mas falando em debate, como é que era pra ti no meio daquela galera da Jovem Pan, ali no auge da Jovem Pan? Cara, Né, você sabe que... propagandeando ali o Bolsonaro, como é que foi? Nando, aquilo ali é uma briga de bar em formato de debate, né? Você usa retórica como a tua arma. É um negócio que honestamente eu não gosto de fazer, cara. Eu fiz naquela ocasião porque eu sentia que tinha todo um contexto no qual eles estavam preparando um golpe de Estado e me foi dada uma oportunidade de fazer um enfrentamento mais imediato. Eu não fiz nenhum cálculo de que aquilo ia viralizar, de que eu vou me comportar dessa maneira, e aí eu vou... Eu simplesmente fui uma meia dúzia de vezes, talvez... Não, ao todo, eu nunca fui contratado pela Jovem Pan. Eu acho que eu fui umas 20 vezes lá. E as primeiras participações eu fiz no Morning Show, que é um programa... Da manhã que Isso. Que tinha o Paulo Matias, que Houve era uma o época que era apresentador. apresentado até por uma gaúcha muito legal, a Ellen Brown. Ela chegou a apresentar. Ah, não conhecia Eu ela. acho que foi antes de Tá. ti. Depois ela saiu da Jovem Pan. As pessoas com as quais eu interagi no Morning Show ali foram o Paulo Matias, a Paula Carvalho, que aí já é uma pessoa que mais ao centro, assim. Não é uma pessoa, o próprio Matias é um liberal, mas é um cara mais ao centro também. E os bolsonaristas, o Zoe Martins e tal, que se elegeu, acho que vereador agora em São Paulo, se não me engano. Vereadora. E um pessoal mais de extrema direita mesmo. E eu fui, fiz umas 4 participações, achei que, cara, depois da primeira participação, eles já não vão me chamar mais. Porque você tá me convidando pra falar, você vai abrir o microfone, eu vou falar o que eu tenho pra falar, cara. tô entendeu? fora depois dessa. Não, sendo educado e tal, mas eu não vou me furtar a expor as minhas ideias, porque, sabe, se você me convidou, tudo bem, não me convide mais. Tá bom, convidaram uma segunda vez, eu fui. Uma terceira vez, quarta vez, eu fui. E aí não convidaram mais. Falei, bom, 4 vezes na Jovem Pan, acho que já é mais do que eu esperava. E aí foram, isso aí deve ter sido fevereiro de 2022, março de 2022, se eu não me engano. Passam-se 8 meses, e em outubro, que estava no auge da fervura, porque já estava no período nas eleições, votação mesmo, eles me chamam de novo. O Pavinato me chama para ir num programa que é o Linha de Frente, se eu não me engano, uma atração da tarde. Aí eu fui, fiz algumas vezes no Linha de Frente. A coisa evoluiu, eles me chamaram para fazer um programa à noite, que era com o Marco Antônio Costa, que o pessoal chama de Superman da Shopee, até virou a brincadeira que ele era o Superman, que era o Superman da Shopee. E aí eu fiz alguns debates com ele ali, e a coisa começou a meio que viralizar. Quando eles me mandaram embora, por conta daquela briga com o Constantino no ar, um dos diretores da Jovem Pan, e eu não vou falar o nome do cara, porque ele me autorizou, ele me falou o seguinte: César, o que aconteceu é o seguinte, cara, naquela ocasião,
a emissora queria um contraponto, mas não queria um contraponto que viralizasse antagonizando o que era a posição da emissora. Queria um né? contraponto que queria que apanhasse lado do Constantino, que não né? incomodasse muito. Sabe quando você tem um lutador e você quer levar o sparring que é bom, mas o sparring vai lá apanhar O pra famoso fazer o sparring. teu lutador parecer bom. Isso. Te queriam de Dedé Santana lá, usar de escada pro cara, só isso. Escada. E aí a coisa meio que saiu do controle, eles acharam melhor mandar embora por conta daquele evento lá do Constantino, aqueles vídeos viralizaram muito. Mas tem uma dinâmica ali, cara, e o que muita gente faz hoje, que é entender debate como briga. Como eu tenho que te derrubar, Nando. Eu tenho que dizer que você tá errado, que você não tem propriedade no que você tá dizendo, que você é fraco e que eu sou mais capaz, mais cara, eloquente. mas quando é contra o Constantino, Aí sim. aí pra mim é luta. Aí Não, duas pra Não mim- é que eu fiz. É. Agora, o problema é quando isso se espalha para que a gente não consiga ter debates mais produtivos. Eu concordo contigo. Se a gente está lidando com um neofascista de extrema-direita, bolsonarista, aí é porrada. Constantino é o cara que esquece. Olha, se a minha filha chegar em casa, né? Disser que foi estuprada, mas isso ela aí. fez isso, deu motivo pra ser estuprada, tá certo? Sabe uma coisa Ele assim? disse isso. Coisa absurda. Não, é que a coisa extrapolou o plano do absurdo que a gente conhecia até então. A gente tinha um nível de absurdo tolerável na Exatamente. sociedade até meio da década de 10, vamos dizer assim, ali 13, 14, 15, até ali nós tínhamos um nível tolerável de absurdo que tu ainda não, sabe, não extrapolava a É a nossa música régua. que os Titãs já previam em Bichos Escrotos lá nos anos 80. né? exatamente. Os caras foram sair dos lixos lá mais pra cá. Foram saindo cada vez mais e a intenção é justamente estressar cada vez mais esse contexto e, enfim, isso eu acho que está extrapolado agora a nível global com o próprio Elon Musk e o Trump Isso. tentando romper com a lógica pós-45 do mundo. Nós entrevistamos o Constantino no... Esse é o superlativo desse assunto, né? Eu e a Nanda Miller, no dia na Rádio Guaíba, a Nanda Miller se retirou, porque quando entrou o assunto de aborto, e a Nanda Miller queria falar, porque a única mulher do Papa, disse que o aborto não era assunto de mulher. Não é assunto de mulher, o aborto, não sei o quê. Porque a gente fez uma crítica, tinha 20 pessoas numa comissão no Congresso e tinha uma mulher e 19 homens. O Constantino não tá errado isso, não. Absurdo. Isso não é assunto de mulher. Daí a Nanda Miller enlouqueceu. Não, ele é um imbecil completo. Posição original. absurdo, César, né? tu és jornalista, no livro, nesse teu livro, Poder e Desigualdade, tu tratas muito da concentração de mídia no Brasil. Então eu queria te colocar um assunto que foi muito debatido no Brasil ultimamente, que é a comunicação do governo. Aham. Um momento ali que se começou a dizer que a comunicação do governo era ruim, o próprio presidente Lula, em determinado momento, começou a criticar e finalmente trocou o ministro. Tirou o gaúcho Paulo Pimenta e colocou o Sidônio no lugar. Isso. Faz um mês, eu acho que o Sidônio está no posto, ele tem tentado tornar as falas do Lula mais joviais. Então está mais assim para TikTok do que antes. Está surtindo efeito? Era esse o problema? A comunicação do governo não funcionava? O presidente Lula tem um problema de comunicação? Cara, Juremir, eu te diria que sim, mas que esse não é o problema e que o próprio problema de comunicação não está restrito à forma como o governo se comunica com a população. Veja, quando a gente trabalha comunicação, vocês sabem isso muito bem, que vocês são comunicadores ao longo da vida, comunicação corporativa, por exemplo, tem múltiplas dimensões. Você tem comunicação externa, você tem comunicação interna, você tem processos que visam catalisar, por exemplo, a comunicação entre os entes de determinada organização e tal. O problema do governo é de comunicação, mas não é só da porta para fora, não é só do governo com a população. Você tem toda uma questão, por exemplo, que os ministérios não se comunicam entre si. Não tem ministros que falam com outros, você está a Fazenda fazendo uma coisa, a Casa Civil faz outra, sabe? E a coisa não ganha unidade, não ganha solidez, não tem coesão. Aí é muito mais fácil cair em armadilhas, ter um processo de comunicação vago, fraco, não é capaz de atingir os objetivos propostos. Então, sem dúvida, existe um problema de comunicação de todas as ordens. A forma como o governo vinha se comunicando com a população de forma mais ampla era muito ruim. Muito ruim. Não tem a menor dúvida disso. Uma série de coisas. E eu posso te dar exemplos. A questão do Pix. Tem um debate bom aí a ser feito. Entende? Como é que fintech vai ser usado para lavar dinheiro? Como é que tudo isso é um tema pertinente. Agora, toda vez que você vai lidar com uma questão sensível nesse nível para a população, você precisa fazer um debate prévio, você precisa, sabe, se certificar
de que você não vai entrar com o pé na porta e vai servir de material para uma figura que vai utilizar um vídeo, vai lançar dúvidas, vai fazer todo um material especulativo para te atacar, que foi o que efetivamente fez, acabou desidratando o governo. Esse é só um exemplo. E eu acho que tem que ser, assim, para a população algo mais didático, né? Porque eu vi, às vezes, o próprio Haddad ou outros técnicos explicando que tudo bem, a gente entende, tá? Agora só que, em geral, as pessoas, assim, normais, né, não estavam entendendo, né? Chegou agora, assim, vou dar um exemplo, esses dias era um domingo, fui almoçar na minha mãe, e a minha mãe, 80 e tantos anos, filho, tu consegue tirar dinheiro para mim? Eu preciso de tanto lá, não sei o que. Minha mãe, né? Tá bom, o que houve? Ela tinha que pagar a fisioterapeuta, ela sempre pagou no Pix. 600 e poucos pila. Ela tinha que pagar. A fisioterapeuta não quer mais receber no Pix, porque ela ia ser taxada. Então, assim virou a comunicação. Não, e essa do Pix, eu até quero aprofundar um pouco esse assunto, porque assim, esse debate ele foi muito bem pensado para ser feito. Tá? A portaria estava assinada em setembro, se eu não me engano. Só ia entrar em vigor agora. Tinha um prazo para entrar em vigor e tudo mais, a portaria ia entrar em vigor agora. E eles conseguiram pegar, olhar de pinça, puxar esse assunto, transformar numa celeuma, né? Transformar naquele debate monstruoso e desgastar o governo de uma forma inimaginável. Que pensa só, foi uma coisa tão bem organizada, orquestrada para atacar de forma narrativa o governo, que simplesmente eles conseguiram manter uma condição pior que era a condição anterior sobre a situação do Pix. Eu acompanhei de perto isso, porque, enfim, enquanto bancário é uma coisa que... a partir de 2 contos, né? R$2.000 hoje é monitorado. Isso. Se fizer no Banco do Brasil, na Caixa, no Bradesco, Com a R$2.000 é mudança seria monitorado. 5, a partir de 5. Com a mudança seria a partir de 5 e para PJ acima de 15. Isso. Então, e se quisessem realmente, né, garantir que pudesse lavar sua grana numa boa e tal, deixava passar a portaria. Né? Eles preferiram até talvez sacrificar um pouco da grana do tigrinho que circula por esses meios, né? Preferiram sacrificar um pouco dessa grana para causar o desgaste. Para poder causar o desgaste. Foi um investimento que foi feito ali. É uma coisa incrível como eles pegaram esse pedaço do assunto e transformaram na grande pauta. E a gente não consegue encontrar tanto na comunicação popular quanto na comunicação do governo, né? Enfim, uma forma de ter a mesma potência de um recado que se passa assim. A gente tenta, né? A gente se esforça todo dia, né, César? Mas é muito complicado, cara. Tu pensa só, o debate dos juros da economia do Brasil, né? Nós aqui, CUT, sindicatos bancários, metalúrgicos, o pessoal aqui do sul do Brasil inteiro se articulou desde 2022, né? Desde o primeiro mandato, início do Campos Neto, se articulou para a cada 45 dias parar em frente ao Banco Central, fazer um ato contra a alta dos juros, porque a gente sabia que os juros iam subir e tudo mais. E é um assunto que simplesmente não existe um fundamento técnico real que diga tem que manter o juro em 2 dígitos, tem que manter a Selic em 2 dígitos. Não existe, não existe. Só existe uma justificativa para isso. Porque a cada variação de 1% ali são bilhões para a dívida pública, para o juro da dívida. Sim, a manutenção do rentismo. É só manutenção do rentismo. E as pessoas conseguem simplificar o debate e cortar o assunto, simplesmente dizer o seguinte: não, o juro regula a inflação. Mas que regulação é essa? Nós estamos vendo com o alimento subindo, com tudo. Como assim tá bom ter um juro alto? Essa é uma coisa que tá chamando atenção no Brasil e aqui no mercado. Eu faço mercado direto. Nós tivemos a menor inflação nos últimos tempos agora. A de janeiro. 0,16%. E os alimentos estão mais caros. O que adianta uma inflação tecnicamente, né, extremamente baixa? Não se reflete no... Agora, ainda sobre essa questão de mídia, tá falando da questão do vídeo do Nicolas, né? A impressão que dá, e alguns desconfiaram, pelo número de visualizações, acho que 10 vezes a população brasileira, será que não tem os caras, que os donos das plataformas, das Big Techs, estão todos reunidos agora junto, né, com o nosso turma, são os mesmos, o Elon Musk agiu aqui, os caras estão todos... E tem muita gente achando que é isso, que quando eles estão colocando alguma coisa, a plataforma tá jogando mais, jogando muito mais. Nando, todo mundo sabe, todo mundo que trabalha com rede social e atua forte nisso sabe que você pode comprar seguidor, você pode comprar... Isso não é algo... não, teoria da conspiração. Não, eu posso te demonstrar agora.
Você compra agora, se você quiser. É assim, todo mundo sabe. Um monte de influenciador faz isso. Você vai no perfil do cara, o cara tem 1 milhão de seguidores, você vai ver no Reels, que é o vídeo do cara, o cara tem 5 mil views. Você tem que ser 1 milhão de seguidores e 5 mil pessoas viram esse Alguma vídeo. coisa errada. Tá errado, entendeu? Então, assim, o que eu tô querendo dizer aqui? Tem todo tipo de falcatrua. Tem todo tipo. De impulsionamento artificial, de robô, de não sei o quê. Tudo isso é fato. Agora, também é fato que o Nicolas é um cara que tem muita força nas redes sociais. Sim. E tem muita ressonância no debate público hoje. O que eu acho que é pertinente dizer? Por que eu disse para vocês que existe um problema de comunicação? Porque existe um outro problema político também, que aí é outra história, a gente pode falar disso se vocês quiserem. Mas a questão do problema de comunicação, o que eu acho importante salientar é que esse problema não está restrito à forma como o governo se comunica com o público, existia mais, o Sidônio me parece, o Juremir colocou, o Sidônio me parece que está fazendo medidas acertadas, a questão do boné, não acho que seja uma questão trivial, besta, de criança, acho que é importante, acho que o Eduardo Bolsonaro mordeu uma armadilha ali quando ele fala, que vocês estão defendendo... Mordeu fácil. Nós somos... Peraí, que história é essa, cara? A gente tá falando... O mote o Brasil é dos brasileiros. Tá falando do boné azul que o governo usou. Isso. Porque aí vem a mensagem, o Brasil é dos brasileiros. E tem muita crítica, é uma mensagem chauvinista, nacionalista, e não faz sentido. E o Eduardo Bolsonaro, que é uma figura que também tem muita ressonância, mordeu a armadilha e disse, não, porque isso não faz sentido, vocês são contra o Trump. Mas pera um pouco, meu caro. Eu tô dizendo que você diz que é patriota. Eu digo que o Brasil é dos brasileiros. E aí você diz que isso não faz sentido porque nós somos contra um presidente estadunidense? Que loucura é essa, velho? Então isso funcionou. Esse tipo de coisa eu vejo que funciona e causa um estrago. Tanto que rapidamente eles já se reorganizaram e começaram a falar do preço dos alimentos. E já, tá caro, o Bolsonaro vai voltar a ser barato e tal. Muito bem. O que eu quero dizer? Me parece que já foi uma medida acertada aí. O Sidônio já está começando a demonstrar coisas que, a meu ver, funcionam. Mas tem uma questão, gente, que o trumpismo faz muito bem faz 10 anos já. Existiam alguns assessores, como Roger Stone, como Bannon, que estão aí até hoje mais como coadjuvantes do que eles já foram um dia. Hoje existem outros atores que estão mais no círculo primário de influência do Donald Trump. Mas, especialmente o Bannon, ele tem uma filosofia que ele diz que você precisa inundar o debate público com porcaria. Ele não usa nem o termo, ele usa um outro termo mais agressivo. Com porcaria o tempo todo. E o que isso quer dizer? Se vocês avaliarem com cuidado, como comunicador, você vai ver que hoje, Nando, rarissimamente um tema dura mais do que 72 horas. Rarissimamente. Pode cair um meteoro na Terra, daqui a 3 dias nós vamos estar falando de outra coisa. Então, assim, tem que ser algo muito, muito específico para durar uma semana. Tem que ser, assim, algo... Eu não lembro do último tema que durou mais do que 72 horas, 3, 4 dias. Nem a ameaça do Trump de tomar a faixa de Gaza durou uma semana. Exato. Já não durou uma semana. Nem isso. E é um presidente estadunidense te dizendo que ele vai se valer de uma limpeza étnica e de um genocídio para construir resorts de alto padrão. Então, olha que coisa louca. 72 horas. Já se fala de outra coisa. Então, veja. E eu não tô dizendo que eu gosto disso, tá? Não tô dizendo que eu gosto, Juremir. Que bacana que o mundo funciona assim. Agora, tem uma série de coisas a respeito do funcionamento do mundo que eu não gosto. E que fazer o quê? Eu tenho que lidar com a forma como o mundo de fato funciona e se apresenta. A questão é, você precisa construir um processo de comunicação que a cada 72 horas, no máximo, seja capaz de pautar o debate público. E isso é muito mais fácil fazer quando você tem a máquina do governo na mão do que quando você está na oposição, do que quando você não tem. Veja, por exemplo, que o Trump, cara, ele fala de canudo de plástico e canudo de papel. Veja que, por exemplo, os influenciadores... parlamentares, você teve um vereador, que aí eu não vou falar porque esse moleque ainda não tem ressonância nacional e eu não quero estimular esse processo. Um vereador mais votado do país, São Paulo, é um moleque que tá falando de transfobia. Ele tá se articulando em cima de transfobia. Eu vi várias coisas dele, é um horror. Horror. O Nicolas, por exemplo, que foi o deputado federal mais votado, utiliza muito bem essa estratégia. A cada 72 horas ele vem com uma groselha que ele sabe que essa groselha gera ressonância e é capaz de conquistar mentes
e corações. Ele não tem nada para entregar, Nando. Não é um cara que tem uma gestão brilhante e que apresenta resultados como menores índices de desemprego da história, menor taxa de inflação, PIB crescendo acima de 3% quando era esperado metade disso. Não tem nada de brilhante para entregar, cara. Mas é um cara que entende muito bem como o psiquismo coletivo funciona e a cada 72 horas é capaz de ir lá dar uma cutucada para gerar o resultado que ele A quer. lição do Ben não é muito clara. Diz, olha, a gente lança um monte de porcarias, de merdas, ele diz, né? E o pessoal morde 2 ou 3 É isso. e a gente fica livre para fazer as nossas coisas. Não, e daí, enquanto a gente se entrete com esses temas, com essas polêmicas, com esses absurdos, passa uma pauta aqui. É Vai isso passando, Como vai é que passando o- a boiada. Como é que o Salles falou? Exatamente. Vai passando a boiada, vamos lá, vamos embora. Né? E é muito triste constatar isso no nosso campo, quando a gente enxerga, por exemplo, esses problemas do governo, de uma secretaria de um ministério que não fala com a outra secretaria de um ministério. Isso aí. Não é nem ministério com ministério. Às vezes é uma secretaria de outro ministério que não falou com a outra direito. Isso é um problema de comunicação também, Sérgio. E é um problema muito sério. É. Tu não consegue integrar uma comunicação dentro do governo para fazer uma fala efetiva à população. É isso. Essa, Tem a fala, voz. essa cobrança pública do Lula ao IBAMA, tu acha que é uma estratégia de comunicação ou veio da Não. cabeça dele? Acho que foi um erro. Também acho, por isso que eu Essa tô é te perguntando. complicada, porque nessa aí o Lula ficou num discurso parecido com o do Trump. Exatamente. cara, A eu também primeira acho coisa tem um que erro. fizeram foi ligar o Lula ao negacionismo climático. Porque o Trump disse o seguinte: nós vamos explorar todo o petróleo que os Estados Unidos têm. E o Lula disse o seguinte: nós não podemos ter uma riqueza natural embaixo da terra e não explorar. Cara, eu não tenho apuração disso, então não posso te dizer categoricamente, é achismo, Sim. tô admitindo isso. O que eu acho nesse sentido? O Lula, ele é um líder sindical, sempre foi. A partir do novo sindicalismo ali, vocês conhecem isso muito melhor do que eu, ele é um cara de chão de fábrica, que pega o microfone Improvisa. se improvisa e fala muito bem e conquista as pessoas com Emocional. o calor, exatamente, da fala dele e tal. Então ele é um cara que se criou no sindicalismo e ele é um cara que tem essa veia de paixão, de improviso e tal. Por mais que décadas tenham se passado e ele tenha exercido a chefia do executivo múltiplas vezes, ele ainda tem essa coisa de que por vezes sai um improviso. E por vezes ele fala de coração. E hoje em dia não pode E mais ele ser fala assim, cara. muito para o público ouvir o que quer. Onde ele está, eles vão. Aqui o interessante é dizer isso. Só que agora tudo está interligado. Tudo é tudo. O que ele diz em Macapá repercute em Porto Alegre. É isso. Antes ele podia falar em cada fábrica e o pessoal da Uma fábrica do lado coisa não é- ficava sabendo. Uma coisa é ele cobrar a troca do presidente do Banco Central, que nem ele fazia publicamente, né? Ele tá falando para aqueles que votaram nele, normal, né? Porque é uma coisa meio esdrúxula no Brasil, eu não entendo isso. Tu vota num cara porque ele tem uma ideia de política econômica e tal, e ele assume e ele não tem autonomia para fazer, mas é o nosso modelo. Mas outra coisa é ele pegar o IBAMA, entrar na questão climática, que sempre, e hoje há um confronto direita-esquerda Claro. na questão climática. Claro, claro. Né? Então, E é uma disputa que acaba colocando até um pouco em contradição a direita brasileira nesse assunto, porque nossos próprios campos na esquerda batem muito no governo Lula com questão, essa situação margem equatorial, explorar Claro. petróleo e tudo mais. A gente tem um debate muito vivo nas redes aí e tal sobre toda essa questão. E dentro do governo, imagina como é que ficou a Marina Silva depois de ouvir Sim, essa... e daí é um espaço. E o que acaba acontecendo? A direita até fica quieta. Cruza os braços e olha assim: deixa se matarem, deixa se quebrarem. Deixa eu te perguntar o seguinte: o teu livro tem títulos muito interessantes, os capítulos. Por exemplo, tem um capítulo que se chama Teocracia Miliciana, o dogma religioso no cerne da organização da vida sociopolítica do Brasil. Isso. Tem outro que se chama A Vida no Camarote VIP da Sociedade, outro, Economia Dual Faria Limas versus Feira de Acari, e tem um que eu achei muito interessante, queria que tu falasse um pouco, que é Fazendão com Cassino. O que significa esse Fazendão com Cassino? Cara, fazendão com cassino foi um termo que a gente utiliza no livro para sintetizar a forma como o Brasil está constituído hoje. Historicamente, por isso que eu comecei a falar de capitanias hereditárias com vocês ali, já a partir do século XVI, então 400 anos a essa altura. A forma como o Brasil tá constituída não é um acaso, é um projeto secular a essa altura, como vocês muito bem sabem. E é um projeto que concentra poderes na mão de uma minoria ínfima da própria população.
Depois de 400 anos nesse contexto, eu trabalho com uma força social e política que eu convencionei chamar de elitismo histórico e cultural. O que é o elitismo histórico e cultural? É essa força que organiza os arranjos da sociedade com base em categorias de distinção, de forma a criar uma espécie de gramática da desigualdade e, por fim, uma hierarquia moral que rege o funcionamento. Essa é a definição mais acadêmica, mais árida, né? Como é que funciona na prática, Juremir, o elitismo histórico e cultural? Funciona organizando, por exemplo, vidas israelenses acima de vidas palestinas, vidas estadunidenses acima de vidas latino-americanas e sul-americanas, vidas da Europa Ocidental acima de vidas da África subsaariana, te dizendo que, por exemplo, brancos são superiores aos negros, homens são superiores às mulheres, héteros são superiores. Todo mundo sabe muito bem como é que essa hierarquia moral organizada pelo elitismo histórico-cultural funciona. Muito bem, 400 anos disso no país constituiu o Brasil num tipo de fazendão com cassino. Por que isso? Porque hoje, se você pegar, por exemplo, a nossa pauta de exportação e o que o Brasil faz no mundo, a gente basicamente fornece grão, produto primário sem valor agregado, soja, minério de ferro e esse tipo de coisa. E isso não é por acaso. A gente é vítima de um processo que chama doença holandesa. O que é a doença holandesa? Quando você tem uma nação muito rica em determinado mineral e você não se desenvolve em outras direções, sobretudo no que diz respeito à tecnologia, pesquisa e desenvolvimento, porque você tem uma classe dominante que não permite que isso aconteça, considerando que já está enchendo o bolso, plantando café, exportando minério de ferro, suco de laranja, o que quer que seja. Isso é conhecido como doença holandesa. Muito bem, esse é o fazendão. De alguns anos para cá, começaram a botar um cassino no fazendão. Então não é à toa que a gente tem hoje jogo do tigrinho, bet e esse tipo de coisa. Essa é a dimensão do cassino a qual a gente se refere nesse trabalho. Mas o que é importante? Hoje talvez seja o maior investimento em mídia no Brasil, seja das bets. Bet. Não tem a menor dúvida. Vão patrocinar Internacional e Grêmio. Sim, pois já estão patrocinando. Aliás, fizeram um papelão com a camisa do Grêmio, colaram a casa de aposta por cima da marca do Banrisul, do Banco do Sul. Aí saiu foto, saiu destacado no Grenal, né? Tiraram foto do jogador aparecendo o Banrisul por baixo da marca do Alfa lá. O cara começou a suar, tinha chuva, descascou um Mas pouco, que coisinha, né? É que não deu tempo. Nem pra tem que fazer uma camisa. Nem pra fazer O uma Inter camisa. também tava com as camisas com o Banrisul, mas o Inter, os caras conseguiram, eles Fizeram tirar. melhor o Eles remendo. tiraram, eles conseguiram, não sei como tirar. Essa é a dimensão do cassino dentro do fazendão a qual a gente se refere. Agora, veja, o fazendão com cassino funciona segundo uma lógica que nesse livro a gente chama de extrativa agrofinanceira. Esse é o modelo a lógica do modelo de sociabilidade que a gente vive hoje no Brasil. Por quê? Porque se você for avaliar tamanho de plano safra, com 400 bilhões. Se você for avaliar renúncia fiscal, que em última análise significa o Estado investindo num determinado conjunto de empresas e tal. E se você for avaliar a forma como todo o Brasil está constituído, vem essa dimensão de explorar o que a nossa terra tem de muito rica, e principalmente a atividade agrícola, e fortalecer mineração em instituições financeiras. Quem tem vez no Brasil, vamos simplificar, falar uma linguagem mais direta, é isso. Agro, mineração e instituição financeira. O grosso do investimento do nosso projeto de país está dedicado para esse sistema extrativo agrofinanceiro. O que isso faz no fim do dia? Gera uma massa de informais gigante, porque via de regra essas atividades exigem uma baixa qualificação. 8 em cada 10 trabalhos hoje no Brasil exigem só até o segundo grau completo. Você não precisa ter mais do que o segundo grau completo. E eu tenho que ter um certo cuidado para falar desse tipo de coisa, porque pode parecer que eu estou desmerecendo alguns tipos de atividade. Hoje chamamos de ensino fundamental. Não, ensino médio. Médio. Ensino médio, ensino médio. Eu também sou do primeiro e segundo grau, agora é ensino médio. Exato. E todos os trabalhos são dignos. Entende? Absolutamente todos os trabalhos são dignos. Mas se você tem 40% da força de trabalho, a nossa força de trabalho hoje deve ter 102, 103 milhões de pessoas. Você tem 40 milhões na informalidade. Moto, entrega,
trabalhando com coisas na informalidade. É de se esperar que o que vai acontecer é que o país não vai se desenvolver para além do que já está organizado no sentido de ser um fornecedor de produto primário. Você não tem um projeto de nação sendo efetivamente estimulado, como a China fez, por exemplo. A China veio aqui tomar lição com a gente. Aí você pode criticar, tem todas as críticas do mundo podem ser feitas. Mas a partir da Revolução Popular, com o Mao, e sobretudo a partir da década de 70 com Deng Xiaoping, eles fazem reformas institucionais que hoje os colocaram na fronteira tecnológica de desenvolvimento do mundo. Isso não é o que eu acho. Isso não é o que eu acho. Tá aí DeepSeek para provar, tá aí atuação militar para provar, não é o que eu acho. Agora, cabem várias outras críticas na forma como o Partido Comunista atua? Seguramente que cabe. Nenhuma agremiação humana é perfeita. Quiçá nações e tal. Mas um pouco do que a gente traz... pesquisar no DeepSeek sobre a medida do Trump proibindo atletas trans, né, mulheres trans, de participarem de competições esportivas nos Estados Unidos. Né? O DeepSeek diz que era assunto de política, não trabalharia essa questão. Pois é, essa é uma crítica válida. Essa é uma que eu entendo que você está apresentando como crítica. Não, eu estou apresentando um fato. Sim. Que tem limitações. Exato. E ainda assim, se tu perguntasse pro chat GPT, ele ia dizer o seguinte, eu não sei nada disso porque minha informação é até 2023. Não, o chat GPT fala sobre isso. Eu fiz o teste. Agora depende da versão. Eu fiz o teste. As variações. Eu acho que tem que tomar um certo cuidado, gente, para não romantizar absolutamente ninguém, sabe? Como Exatamente. eu disse, cada nação, cada agremiação humana tem as suas coisas louváveis que devem ser observadas, com as quais a gente pode aprender, e também tem os seus vícios, tem as suas questões que devem ser evitadas, com as quais a gente também pode aprender. A questão, e esse é um ponto central do livro, Juramir, esse que você tocou, da questão do fazendão com o cassino, é que esse projeto extrativo agrofinanceiro funciona no sentido de atuar como o que no livro a gente também chama de um modelo de serra pelada de subdesenvolvimento. Porque é isso que acontece no Brasil hoje. O Brasil é um país extremamente rico em minerais, em maiores reservas de água potável doce do mundo, uma série de coisas que incorrem, Nando, nessa questão do que eu te disse da doença holandesa. Porque o Brasil sempre foi... Não à toa o nome do lugar é Brasil. O nome já é um commodity, entende? A nação já está constituída no sentido de reservar um lugar muito específico a essa nação junto à própria sociedade internacional. Então, com frequência a gente fala, cara, você tem que investir em educação. Se a gente tem que investir em educação, isso é tão óbvio que é difícil até de refutar. Mas qual que é o estímulo prático? Porque as coisas não funcionam assim, você tem que investir em educação, então que bonito, eu vou investir em educação. Eu vou investir em educação se eu tiver um projeto que me diga que vale a pena investir em educação, porque eu vou conseguir pagar as contas, eu vou conseguir me desenvolver, etc e tal. Você não vai investir em educação porque você acha bonito. Porque no fim do dia, 90% do Brasil ganha menos de 5 mil reais. O cara tem conta para pagar. Ele não vai investir num curso, numa faculdade, se ele entende que, cara, mas não tem mercado ativo para absorver a minha mão de trabalho. Para que eu vou fazer isso? Se 40% da nossa mão de força de trabalho está na informalidade e o país está inteiro organizado no sentido de oferecer subemprego. Aí vira um engenheiro Uber, né? Pois é. É o que está acontecendo. Pois é. Aí tu vai ver a contraposição a isso, né? A gente estava falando aqui sobre a questão da China e todas as questões que envolvem, né? Tu fazer uma análise sobre a China. Boa. O desenvolvimento da tecnologia do DeepSeek, por exemplo, ele foi a partir de investimento em educação, mas foi focado para trabalhar nisso. Por quê? Porque existe um bloqueio estadunidense para venda de chips específicos para a China, que são os chips que a Nvidia comercializa, e por isso que a Nvidia perdeu tanto valor de mercado no dia daquele anúncio da DeepSeek. Por quê? Aqueles chips não poderia aquele modelo específico ser vendido para a China desenvolver tecnologia. Então a China teve que encontrar um jeito de improvisar o desenvolvimento de tecnologia da inteligência artificial a partir de chips mais simples. E isso foi feito como? Foi feito entrando na universidade, investindo na academia e tudo mais, mas com o foco, né? Pensando em absorver aquela demanda, né? Então é uma coisa que a gente não consegue conceber aqui no Brasil, pensar, sabe? Porque assim, vamos jogar dinheiro no Ministério da Educação. Isso. Pra onde é que vai o dinheiro? Vai pra Croton, vai pra, sabe? Isso. Vai pra Fundação faculdade Lehman. Fundação Lehman. Esse tipo de coisa.
Cara, veja, a questão aqui, e muito boa, só para resumir, se vocês quiserem a gente pode falar mais disso, mas a China, especificamente, conseguiu desenvolver uma rede de bancos estatais que investem consistentemente em pesquisa e desenvolvimento. A China conseguiu desenvolver uma burocracia de 3 milhões de pessoas que pensam a coisa pública o tempo todo. Isso que a gente está tentando fazer aqui agora. Tipo, qual que é o problema do Brasil, cara? O que a gente precisa fazer se a gente quiser construir uma nação efetivamente soberana, menos desigual, menos violenta, que não mata 40, 50, 60 mil dos seus próprios filhos por ano? Só que isso está institucionalizado. E você tem 3 milhões de pessoas fazendo isso em caráter integral. Então isso, sabe, não tem muito como não se tornar uma potência na medida em que você olha com esse nível de profundidade e de seriedade para os seus processos de desenvolvimento. Agora, se eu tivesse que avaliar essa questão no nível mais profundo, a China tem uma filosofia milenar que remete ao confucionismo. E se vocês pegarem os fundamentos elementares do confucionismo, você vai ver que é radicalmente diferente do que pressupõe o destino manifesto estadunidense ou até o Império Britânico anteriormente, entende? Você pegar o que escreveu lá no Federalista, o Madison, o John Jay, o Alexander Hamilton, essa gente... Eu tenho medo de ofender alguém, mas basicamente são cowboys ali que vamos pro oeste, meter bala em todo mundo, porque nós somos o povo eleito por Deus para conquistar e para democratizar. Isso vem um pouco depois, inclusive, e tal. O confucionismo opera uma filosofia radicalmente diferente. Como você disse, Nando, não quer dizer que a China não tenha problemas de todas as ordens, inclusive, e que devem ser criticados? Seguramente que sim. Mas a própria forma como a China opera junto à sociedade internacional é radicalmente diferente da forma como os Estados Unidos operam, e isso diz muito acerca da derrocada estadunidense, inclusive, porque existe um preceito elementar filosófico na base da formação dessas duas civilizações. Hoje parece que a disputa, a gente já teve a Guerra Fria, que era lá a União Soviética, Estados Unidos. Hoje é uma disputa claramente econômica, né? Estados Unidos sentindo a ameaça da China, a distância era grandona, tá diminuindo, e o Trump vai pro ataque. Só que o ataque dele, ele parece sim, até ouviu, acho que foi não sei se foi a secretária-geral, quem da ONU falando, olha, se os Estados Unidos querem um isolamento, vamos dar eles isolamento. Né? Deu até o número de países, vamos dar eles, porque a estratégia parece uma estratégia muito mais de brigar de jogar, parece que no colo da China, né? Parceiros comerciais. Ele, por exemplo, brigou com a Colômbia, que ele já está taxando aço no Brasil, e o Canadá também. Como é que tu vê isso? Porque a gente já viu presidentes americanos, aquele do cowboy, né, os xerifes do mundo, isso, aquela coisa toda. Mas um cara com esse perfil de tirano, tipo, vou tirar os palestinos de Gaza e nós vamos construir, sabe? Vou pegar o Canadá, quero a Groenlândia de volta. Isso é uma coisa meio nova, né, nos Estados Unidos. Um novo estágio só, eu acho, né? Uma escalada, né? Mais agressivo. Eu te diria que é o mesmo porque princípio. Eu lembro assim, ó, o Ronald Reagan, tá? Pegando imigrantes. O último ato dele como presidente, tá? Foi legalizar todos os imigrantes que estavam ilegais lá dentro. Ou o Nixon, você pegar uma figura hiper agressiva nessa direção da forma como se conduzia. Mas eu concordo com o Sérgio. Me parece que é o mesmo princípio, mas agora sendo explicitado de uma forma mais descarada, mais agressiva, mais violenta. Por que esse debate que você está propondo é muito bom, Nando? Em relações internacionais... carrinho por cima da bola agora, assim, vermelho direto. Exato. Que é para arrancar mesmo... Arrancar a perna do cara. Exato. Cara, eu te diria o seguinte, em relações internacionais, quando você estuda na academia, existe um conceito que é o seguinte, cara. A gente tem na Guerra do Peloponeso, entre Esparta e Atenas, Tucídides, que era um dos generais, notou, pela primeira vez, ou pelo menos é utilizado como assim, uma das primeiras referências, que quando você tem uma potência hegemônica ascendente e outra já estabelecida, existe um conflito inevitável que vai se formar. Isso ficou conhecido como a armadilha de Tucídides. A armadilha de Tucídides diz respeito exatamente isso.
Como você tem uma força hegemônica estabelecida e outra ascendente, você vai ter um conflito até que pelo menos ambos esses atores testem as suas respectivas capacidades e a partir daí comecem um processo de negociação. Vocês viram que essa semana o Trump propôs um encontro com o Xi e com o Putin para rediscutir o novo desenho da ordem global de como a governança vai lidar o exercício do poder no mundo. Então, o que está em jogo aí é isso. Existe uma reformulação da governança, de como o poder é de fato exercido no mundo. O Sérgio falou de Bretton Woods, 1945, e como existia uma determinação vigente a partir de ali. No fim do começo da década de 90, ruiu o campo soviético. E os estadunidenses estavam acostumados a dar as cartas de forma unilateral. No sentido de que, olha, eu vou invadir o Iraque. A Assembleia Geral da ONU diz que não, pouco importa. Não, o Conselho de Segurança diz que não. Agora, pouco importa. Eu tenho até um documentário interessantíssimo, pesquisem se vocês não viram, do Bustamante, por exemplo, que foi um diplomata brasileiro que o Bush pediu a cabeça dele e levou. E o cara perdeu o cargo porque ele estava dizendo, não tem arma de destruição em massa, vocês estão utilizando isso como uma desculpa para destituir. Ah, mas o cara é ditador. Tá bom, mas isso é uma outra coisa. Tá? Porque tem estudo da Brown University, não é o que eu acho também, que só nos últimos 25 anos, desde o 11 de setembro, os Estados Unidos mataram, direto ou indiretamente, 4 milhões de pessoas. Deixaram mais de 35 milhões de pessoas sem casa. E aí eles não são ditadores. Então é um léxico organizado para grupos árabes e para lideranças e para nacionalidades muito específicas, no sentido de botar um alvo nas costas desses caras. Deixa eu trazer o assunto aqui um pouquinho, assim, eu acho que nós já estamos nos aproximando do final. Não queria deixar de te perguntar o seguinte. Algumas tramóias estão sendo tecidas no Congresso Nacional. Uhum. Por exemplo, a possibilidade de implantação de um parlamentarismo disfarçado com o nome de semipresidencialismo. Isso aí. O que indica que a Câmara dos Deputados, principalmente, sentiu que ela pode ficar com todo o poder, ela já conseguiu morder boa parte do orçamento, num volume não praticado em nenhum país do mundo, um orçamento que, em princípio, deve ser totalmente regido pelo Executivo, agora já tem ali uma partilha. Mas a Câmara quer mais. Quer, por exemplo, ter a possibilidade de ter um primeiro-ministro. Esquema pelo qual o presidente da República ficaria meio rainha da Inglaterra, agora não é mais rainha, é rei, e o governo seria exercido de fato pelo parlamento. Quais as possibilidades disso realmente progredir no Congresso Nacional? Olha, Júlio, eu venho conversando com parlamentares e com gente que entende muito as dinâmicas ali em Brasília. Eles me dizem que é baixa, mas que é um risco de fato a ser considerado. Esse é um projeto que começa já com o Eduardo Cunha, cara. Isso começa há 10 anos, aí vem todo um conjunto de emendas constitucionais, PEC 86, PEC número 100. Isso vai paulatinamente transferindo o poder do executivo para o legislativo, através de emenda impositiva e esse tipo de forma hiper resumida, porque eu sou muito prolixo, senão eu fico 3 horas falando. E agora o que a gente tem na figura Cunha, Arthur Lira, Hugo Mota, são diferentes nomes do mesmo projeto, não muda absolutamente nada. E essa gente percebeu que eles podem tomar conta do Brasil e que não precisam passar pelo voto popular. Arthur Lira teve 215 mil votos. O Hugo Mota já chega, como eu falei, aquela hora de carrinho, né? Mais ou menos assim. Ele disse assim: olha, o 8 de janeiro não foi crime nenhum, não foi nada. Quer dizer, ele já chega peitando, né? Uma decisão judicial. Quantos votos teve o Hugo Mota? O Hugo Mota não deve ter tido na casa, talvez, das centenas de milhares de votos. É um cara que nunca entrou nem na casa dos milhões de votos. E essa gente percebeu que, bom, então eu não preciso mais ter 60 milhões de votos, que foi o que o presidente eleito teve. Então é um desmonte do sistema representativo, não tem a menor dúvida, e se configura, por termos de probidade intelectual, eu preciso citar o nome do cara, que é o Jorge Misael, que é um baita analista, amigo pessoal meu lá do ICL. Ele cunhou um termo que me parece super pertinente, que é o parlamentarismo orçamentário. Então é um tipo de parlamentarismo no qual essas dinâmicas de distribuição de recurso parlamentar dita quem tem mais ou menos poder. Se isso vai vingar
Eu não sei, que acho que é o teu anseio, é o meu também. Agora, uma série de coisas aí que dariam mais poder pro parlamento, pro legislativo, para figuras do Supremo Tribunal Federal, que já tem muito poder hoje em dia, e que por vezes podem agir sim de maneira arbitrária. O que a gente viu ao longo dos últimos anos foi uma defesa importante do STF, considerando que tinha um presidente absolutamente aloprado que dizia que a vacina contra o maior patógeno, o patógeno mais letal que a gente teve nos últimos 100 anos, causava AIDS. Aí realmente é complicado, Nando. Você tem um cara chefiando o executivo que diz que vacina dá AIDS, aí realmente você precisa, sabe, de adultos na sala que te digam, não. Francamente, meu senhor, isso aí não vai funcionar assim. Vai comprar vacina sim, sabe? Tenha paciência e muito bem. Entre outras coisas, no sentido de reverter, por exemplo, o que a própria Corte Constitucional depois reconheceu que era uma ilegalidade na figura do Sérgio Moro, conduzindo um projeto de criminalização e de caça ao Lula, enfim. Então tudo isso foi muito pertinente. Agora, para que isso mude e se torne um projeto realmente autoritário, isso também pode acontecer. Mas aí entra o ponto, porque assim, eu preciso voltar para o debate que a gente estava fazendo lá, nível global, que é o seguinte, qual é a última fronteira? Sabe? Porque o avanço fascista é sempre isso, tu dá um passinho de bebê, para, ninguém reclamou, mais um passinho, para, ninguém reclamou, mais um passinho. Eles estão já, né, essa elite política, econômica, enfim, chame como quiser, ela já está nesse processo conosco, basicamente, desde pouco antes da Dilma cair. Né? Nesses últimos 10 anos vem nesse processo. Cada vez um passinho. Aprova uma PEC, aprova uma lei, dá um golpe regimental, como o Eduardo Cunha adorava fazer. Isso. Né? Vai empoderando esses pequenos espaços que não têm representação nenhuma a se tornarem expoentes da política. Quando é que se consegue, como se consegue brecar isso? Porque é um fenômeno mundial. O Trump está orquestrando isso em nível mundial nesse momento, a cada declaração que ele dá, a cada medida que ele toma. Aqui, nossos panguão aqui estão dando só o mesmo passo, tentando seguir o mesmo compasso de lá. A expressão local a expressão o local da mesma coisa. bolsonarismo. Então, nós temos questões estabelecidas no Brasil. A gente teve a definição da nossa Constituição, 88, promulgada, dizendo regime presidencialista, assim, assado, independência dos poderes, tudo mais. A gente teve ainda um referendo, como se não bastasse a E Constituição. um plebiscito também. Teve um plebiscito e um referendo para dizer o sistema é presidencialista. Tá, mas então vamos fazer o seguinte, vamos mordiscar aqui desse lado, vamos pegar o orçamento para cá, vamos dar mais uma mordida aqui, vamos tirar esse poder do presidente aqui, vamos derrubar esse presidente, não interessa para nós agora, vamos botar outro aqui, coloca o vice lá, o vice tá mais do nosso lado. Qual é a fronteira? Né? É uma boa pergunta. É isso. Aí o famoso dá o dedo que era a mão. Experimentando, a fronteira é até que alguém que nós disser chegamos. não pode mais. E é isso que nós chegamos com Gaza, é isso que nós chegamos com os Estados claro. Unidos, é isso que nós estamos chegando no Brasil. É só um reflexo de tudo isso. E, inclusive, o próprio debate de comunicação aqui do campo e tudo mais, também é um fenômeno mundial dessa, sabe, retranca de conseguir se avançar na comunicação para combater esses passos que estão dando em direção a essa derrocada civilizatória. E o Trump tem o apoio do Congresso, né? Ele faz o que quer, assina o que quer. Não é o caso aqui, né? Do Lula, né? Que tem que estar pisando em ovos. Aqui a gente pra tem governar. esse costume do ganha, mas não leva. Né? É bem isso. Isso é antigo, né? Ganha, mas não leva. Lá, ganhou, levou. Né? Lá... Aqui, para levar, a população precisa também da maioria para um presidente No Congresso. No Congresso. Se Se não tiver elege uma maioria um amparada... presidente e lhe dá 55 deputados em 513, E é por isso que não dá para fazer a crítica pueril, aquela que alguns lugares fazem, algumas pessoas de fazem, falta de vontade política. de se dizer que não, o Lula com uma canetada resolvia isso. Não resolve. Não. Né? Se o governo tivesse coragem de fazer, Isso. né? Esse Revogar, Lula é um perigo, revogar a reforma da Previdência. revoga tudo, faz o revogaço que tu prometeu. Revogar. Sim, se tu for olhar o programa de governo, a promessa de governo de lançamento de pré-campanha, ele dizia, vou revogar tudo. O próprio Trump vai se incomodar bastante. Sim, Nos claro Estados que vai. Unidos já está na justiça, Agora, tem como é muita que coisa tu na faz? justiça. Como é que tu faz para revogar
qualquer medida do governo Temer com esse Congresso que tá Reforma lá. trabalhista, por exemplo. Gurizada, Uma vírgula da reforma trabalhista não se consegue mexer. É, A exatamente. gente só consegue piorar ela hoje. A gente não consegue mexer nada pra melhor. tanto que o presidente queria, ele falou em campanha isso, mas não consegue. Não consegue. Exatamente. Cara, estamos chegando no final. Como é que tá o ICL? O pessoal te acompanha de que forma aí nas redes? Fala um pouquinho onde é que o pessoal pode te acompanhar diariamente. Ó, Nando, obrigado. Primeiro, obrigado, gente. Nando, Sérgio, Emir, obrigado pela conversa maravilhosa. Aprendi muito com vocês hoje aqui. Cara, eu tô todas as manhãs no ICL Notícias Primeira Edição, que vai ao ar das 8 às 10h30 da manhã. E eu tô 2 vezes por semana na Galãs Feios também, de quarta e sexta-feira, que é esse canal que trabalha a política e cultura popular, com humor e tal. Assim, um pouco mais leve, né? Fazer rir também, porque esse tema geralmente é muito árido. E tô nas redes sociais. Eu tenho duas, eu tenho várias, mas as que eu mais uso também. Eu tô de saco cheio de rede social. Por mim, eu já sairia de rede social. Ô, cara, tu não tá em veículo tipo rádio, televisão, jornal, coisa assim, porque tu não quer agora ou tu sente que pelas tuas posições... Porque eu vejo assim, o Reinaldo Azevedo, tá? Não trabalharia em nenhuma rádio de Porto Alegre. Jamais trabalharia, o que ele diz. Nem rádio, nem jornal. Nem rádio, nem jornal, não escreveria aqui, não teria voz, não teria... Patrocinador iam mandar, só aqui, ó, tira esse cara daí, não ia dar. Tu sofre isso também na grande mídia? Sim, eu passei por veículos, por exemplo, de grande mídia e eu tive algumas conversas, assim, e a coisa vai bem até se você começar... Por isso que eu te falei da questão da sociologia, entendeu? A coisa vai bem até você tocar em questões realmente estruturantes. Então, por exemplo, quando eu passei por uma grande... emissora, que eu não vou falar o nome aqui, acho que não convém, mas no qual eu tive um embate com assim, super respeitoso e tal, divergindo posições. O cara, a gente tava falando de escola austríaca, de Mises, Hayek, e eu falei, olha... Isso aí é explosivo. Hayek foi um cara que apoiou o Pinochet, o regime ditatorial, ele disse que ele preferiria um regime ditatorial nessas condições para avançar um liberalismo desvairado do que uma democracia que não avançasse isso. E ele disse que não é verdade. Tá? E aí quando eu comecei a aprofundar, nunca mais me chamaram. Então, por quê? Porque é um veículo patrocinado por banco, entendeu? Pelo capital financeiro. Então você pode ver que a gente teve a crise das Americanas. Aquilo ali foi o maior escândalo de corrupção do capitalismo nacional. Isso rendeu 20 segundos do maior telejornal do país. Eles não colocaram Tem um tubo capítulo, de esgoto, tem um capítulo no livro sobre isso. sai caindo nota e o principal jornalista deles fazendo interpretação assim, melodramática. Não teve nada disso. Sabe por quê? Porque Americanas pertence a um grupo e esses senhores também controlam gigantes, por exemplo, do setor de bebida, que patrocinam o futebol dessa mesma emissora. Então, esses caras não vão se meter a... 20 segundos tá bom, já deu. Não fala nome, deixa tudo como está. Então, tem dois caminhos. Por isso que eu comecei a nossa conversa falando isso. Ou você vai fazer uma sociologia cosmética de performance, que vai te colocar em posições de poder, contanto que você não mexa com o que é efetivamente importante. Contanto que você não fale de instituições financeiras, contanto que você não fale de democratização de mídia, contanto que você não fale de mineração, agronegócio e todo mundo que manda no país. Ou você vai ter que achar caminhos alternativos, porque se você tocar nessas questões... Não vai ficar. Não vai ficar. Fica a recomendação do livro aqui, livro do César Callejon e do André Roncalli, que é um retrato do Brasil no século XXI. Esse é o subtítulo do livro. O Cristiano, o pessoal compra internet, tá nas livrarias, como é que faz? Qual é a dica para comprar? Tá nas livrarias de todo o país e também pode ser comprado pela internet. Nas minhas redes sociais, @César Callejon, tanto no Twitter quanto no Instagram. Na minha bio tem lá um link que é só clicar e aí eles entregam no país inteiro. E deixa eu entender uma coisa. Tu ainda tá concorrendo com o Alexandre Garcia no Prêmio Best? Mas então aqui, ó, vou pedir pra técnica, tá? Pega o link pra votação, vamos colocar na descrição. Mas agora não tem mais como votar, já encerrou a... Poxa! Agora é só torcer, mas vai na torcida. Vamos torcer, Vai na torcida. Tá bom. O resultado saiu hoje à noite.
Ah, é hoje que tá o O resultado. Juremir disse que É vai que nós torcer pro estamos Alexandre gravando. Garcia porque ele é gaúcho, ele é muito bairrista, Juremir. Isso. Não, porque ele foi assessor de importantes e democráticos políticos Pois brasileiros. é, tem, Claro. tem isso também. Chegou a pegar o debate na Jovem Pan com o Neto, que era do Figueiredo, é Neto, né? O... Paulo Figueiredo. Eu nunca interagi diretamente Rapaz, com mas ele. aquele rapaz ali era... Nojento. Nossa. Absolutamente bom. Ele falou que tinha que passar o cerol no MST. Ele efetivamente, esse canalha, ele incitou o assassinato de membros do... abertamente. Ele não fez uma articulação Não mora no tácita, Brasil, né? Não, Não mora no Brasil, né? Nem o Constantino também. também né? não. Moram nos Eles Estados são muito Unidos. corajosos quando não tem o medo do processinho batendo na porta. né? É. E principalmente quando ele tá com a bunda dele sentada no pudim lá e ele pode usar o microfone para estimular o assassinato de outros seres humanos. Então, isso é o que eu te disse, Nando. Sabe, com relação ao prêmio. Se eu posso eventualmente conversar com um liberal do qual eu discordo? Posso. Se a divergência estiver no âmbito do vamos fazer uma política fiscal contracionista ou expansionista, ou eu acho que, por exemplo, esse programa não serve para nada e eu acho que serve, eu discordo de você. Acho que o que você está falando é besteira. Mas eu posso apertar a tua mão e falar, passar bem. Agora, eu não vou apertar a mão de alguém que estimula o assassinato de outros seres humanos através do microfone. Aí eu não vou fazer isso. Tem uma comissão final ou é só votação popular? Suponho Meu eu que... medo é a comissão final. Suponho eu que tenho. Só lembrando Eu o não sei seguinte, como essas dinâmicas internas funcionam, sendo honesto. Só lembrando o seguinte, nós gravamos este programa numa sexta-feira, Isso. o resultado do prêmio sai na sexta-feira à noite, Isso, mas os nossos espectadores vão estar vendo na segunda-feira. tá bom. Exatamente. Então lá a gente já vai saber o que de fato aconteceu. Mas eu não Vamos fiquei, ver. Nando, como é Você que veio do futuro, comenta aí no canal. Então. Isso aí. Fica até quando na cidade, senhor? Até amanhã. Até amanhã de amanhã. manhã. Eu tô com um bebê recém-nascido. Minha mulher deu à luz agora. Um beijo pra Aline e pro Eric, meu filho. Dá uma Então, passada ali perto do Juremir, no Bonfim, vai ali na lancheria do parque. Ah, legal. Se puder dar um fim de tarde no Ocidente ali para ver uns pontos Todo mundo tradicionais. vai na lancheria do Obrigado. parque. A mulher do centroavante do Internacional, como é que é o nome dele? Valência ou do Borré? Não, do Borré. Do Borré. Do Borré. Foi lá na lancheria do parque. Tava lá na lancheria. Vou te dar um Foi conselho, recomendada para ela. Quando acabar o programa aqui, tu procura sair daqui rápido, porque senão nós vamos ter que te apresentar o ciclo de botecos aqui da região. Boa. Tá? Já Sexta-feira! Boa. Sexta-feira! Tá favorável. Estão loucos para cair na gandaia. Bem pertinho aqui embaixo da loma tem um chopp não. maravilhoso aqui no Dá nem Twin. pra falar, começa da sede. Não, calma, vamos devagar. Gente, o Muito programa trabalho. volta na semana que vem, César. Muito obrigado pela presença, foi muito bom, Serjão, valeu. Valeu. Juremiro, do lado de cá, volta na semana que vem. Deixa teu comentário aí, curte, compartilha, né? Joga para longe para esse debate e para todos os lugares. Valeu, tchau, tchau.